Vamos então ao nosso segundo tópico, e desta feita o versículo 14 de Mateus, capítulo 7. Já fizemos a exposição do verso 13, agora o verso 7 vamos abordar alguns pontos. O nosso segundo tópico tem como tema a porta estreita e o caminho apertado, a jornada da vida, versículo 14. Vou fazer aqui a leitura do texto e em seguida vamos abordar alguns pontos aqui extraídos do texto, concluindo com mais duas aplicações, né, para que a gente siga então para o nosso último tópico. O próximo tópico será o nosso último tópico, o terceiro tópico, onde a gente vai refletir sobre tudo isso. Então o texto diz assim: pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram, né? Então vamos ver aqui o texto, o que nós podemos extrair do texto. Primeiro, já fica claro aqui, o texto nos diz que a porta é estreita, né? Estreita é a porta, então a porta é estreita, né? E essa porta estreita, né, indica o acesso à vida eterna, o nosso acesso, o acesso daqueles que querem seguir a Cristo, né? O acesso à eternidade, né? Que nesse caso aí vai requerer de você, a exigência que vai requerer de você é que você faça uma escolha consciente para entrar nessa porta. Então a exigência é uma escolha consciente. Você precisa escolher a porta larga. Todos escolhem de qualquer maneira, sem nem pensar, estão seguindo a porta larga. Basta viver a vida dando lugar à sua própria natureza, vivenciar o mundo de pecado, né? Deixar sua natureza seguir e pronto. Agora, a porta estreita requer, né, a exigência, então, exige que você faça uma escolha consciente. Por quê? Porque quem é a porta? A porta representa Jesus. Se você for para o Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 9, Jesus vai dizer assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, né? Então, como que eu entro pela porta, né? O texto já nos deixa claro, né? Você entra pela porta estreita por meio da fé em Jesus, né? Por meio do arrependimento, por meio de uma entrega a Cristo, né? Por meio de você confessar a Ele como seu único e suficiente Salvador, conduzindo você a nascer de novo e viver agora de uma maneira diferente, não mais voltado para a promiscuidade, para a natureza corrompida, mas para uma natureza restaurada que ruma para a glorificação, né? E agora com o auxílio interior do Espírito Santo de Deus habitando a sua vida após lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. No Evangelho de João, capítulo 3, vamos abordar o versículo 3 e o versículo 5, que nos fala sobre isso, que diz assim: Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no verso 5 Jesus diz assim: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar então no reino de Deus. Então você precisa nascer de novo. E o texto nos traz ainda uma segunda observação. Primeiro ele traz a porta estreita, e o texto diz assim: pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado. Então o caminho aqui apertado, e esse caminho apertado se refere às dificuldades que um cristão, após confessar Jesus como Salvador, vai passar, né? As dificuldades existenciais e espirituais, como também as renúncias que ele vai precisar fazer, né? Logo, ele não vive mais no caminho largo, onde tudo era permitido. Agora, ele vive no caminho, então, um caminho apertado, um caminho para a eternidade. Para isso, então, ele precisa fazer renúncias, né? Viver não mais de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus, porque vai existir, então, exigências, né, para esse discipulado cristão, né? Para uma vida que agrada agora a Deus, né? Um novo nascimento, um modo de viver a vida totalmente diferente da maneira como você vivia antes, né? E logo esse caminho você precisa entender que é um caminho exigente, né? Exige de você, ou requer de você esforço. Você vai precisar se esforçar, vai precisar também
viver pela fé, ter fé, porque sem fé então é impossível agradar a Deus. Chegar ao final do caminho, né? Você precisa perseverar, né? Porque só aquele que persevera até o fim será salvo, não todos, mas aquele que persevera até o fim, né? E como também renúncia, né? O negar a si mesmo, que é o que nós vamos ver já já numa das nossas aplicações, né? Do subtópico do primeiro tópico da nossa primeira aplicação, né? E obediência, você precisa então obedecer a Cristo, né? Obedecer a Deus, né? Viver não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus e aquilo que Ele exige de você, que Ele requer, então, de você. Não é fácil, não é fácil ser cristão. Quem disser que é fácil, ele está trazendo uma ilusão para você, né? Ele está mentindo para você. Não é fácil, mas é o caminho mais seguro, né? Porque é o caminho da eternidade. O terceiro ponto aqui, ainda extraído do texto, né, é que o texto nos diz, nesse caso da porta estreita e o caminho apertado, que poucos são que a encontrem, né? O texto diz, poucos há que a encontrem, né? Mostrando então que a maioria das pessoas, de uma forma geral, não vão encontrar o caminho apertado, mas vão seguir pelo caminho estreito, seguindo o seu próprio rumo, a sua própria natureza, né? A maioria então não escolherá esse caminho, ressaltando então a seriedade da decisão de seguir então a Jesus Cristo. E aí vem a questão, por que o caminho apertado então exige uma entrega total? Porque é o único caminho que leva você à vida eterna. O próprio texto diz, né, que conduz à vida. Logo, a porta larga e o caminho espaçoso conduz à perdição. A porta estreita e o caminho apertado conduz então à vida, né? Se fôssemos fazer uma ilustração para esse versículo, nós observaríamos, né? Fizemos uma ilustração então, trouxemos uma ilustração para a porta larga e o caminho espaçoso, e agora vamos fazer uma ilustração para a porta estreita e o caminho apertado. Eu quero que você imagine como se você estivesse subindo uma trilha íngreme, né, de uma montanha, e aí você às vezes escorrega, né? Muitas vezes vem um obstáculo em sua direção, né? Requer de você muito esforço, muita dificuldade, muita luta para que você consiga ir progredindo progressivamente e subindo para que você consiga chegar até o final da montanha, né? Extremamente difícil, mas quando você chega até o final, você contempla uma vista gloriosa, né? O oposto da nossa ilustração que nós fizemos da porta larga e o caminho espaçoso, né? Que é um caminho amplo, é um caminho muito amplo, onde você faz tudo o que você quer e no final você cai no abismo, que é a condenação eterna. Aqui você tem uma vista gloriosa, né? E você chega à eternidade. Então, perdição eterna ou vida eterna é o contraste desses dois versos, versículo 13 e o versículo 14 de Mateus capítulo 7. Daí, então, vamos extrair algumas aplicações aqui, duas mais precisamente, e duas aplicações com alguns pontos que nós vamos abordar. E a primeira aplicação é que você precisa escolher Jesus diariamente, né? O texto diz, estreita é a porta, e nós vimos que a porta representa o próprio Cristo, Cristo é a porta, né? E logo as implicações, a primeira é que a porta estreita não é uma decisão pontual, né? Eu decidi por Cristo, agora eu vou viver de qualquer jeito. Não é uma decisão pontual, mas é um compromisso diário que você precisa ter com Cristo, né? Filipenses, no capítulo 2, o versículo 12 e 13, diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja, desenvolver, existe um progresso, né? Um desenvolvimento da sua vida como cristão, e a observação é com temor e tremor, né? Então, trazendo ênfase ao nosso primeiro ponto, a porta estreita não é apenas uma decisão pontual, mas um compromisso diário. E um segundo ponto aqui, da nossa primeira aplicação, é que seguir a Cristo exige negar a si mesmo todos os dias. Todos os dias você precisa negar a si mesmo, senão você dá vazão à sua própria natureza corrompida, pecaminosa, mesmo tendo nascendo de novo, mas ainda não estando em um corpo glorificado, né? Você pode dar vazão a uma vida pecaminosa, se voltar a viver da mesma maneira que você vivia antes, do qual não agrada a Deus. Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome cada dia a sua cruz e siga-me. Veja, se alguém quer seguir a Cristo, ele deve negar a si mesmo, né? E tomar a sua cruz, né? Tome cada dia a sua cruz e siga-me, né? Renúncia. E o terceiro ponto é que a salvação é pela graça, mas o discipulado tem um custo, né? Salvação é pela graça, nós somos salvos pela graça, pelos méritos de Cristo, não porque nós vamos fazer alguma coisa para ser salvo, mas porque alguém já fez por nós e esse alguém foi Jesus Cristo. No texto de Romanos, para a gente finalizar esse terceiro ponto da nossa primeira aplicação, no texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, pegar só uma parte aqui, diz assim: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, é a sua própria vida, o sacrifício que agrada a Deus, né? Viver de acordo com a vontade de Deus, né? Então, renunciar a si mesmo, né? Renunciar a si mesmo e apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus, né? A segunda aplicação que nós podemos extrair aqui, né, é que se eu conheço a porta, eu sei que a porta é Jesus, né? Se eu sei que ele é o caminho, né? Jesus é a porta e Jesus é o caminho. João capítulo 14, né? E o verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho e nós vimos também que Jesus, ele representa a porta, ele também é a porta. Logo, se eu estou nesse caminho, eu estou caminhando, como o texto diz, conduz a vida, eu estou caminhando para a vida eterna. Mas, por outro lado, existem várias pessoas que estão caminhando, né, pela porta larga, né, pelo caminho espaçoso. E logo, se eu conheço a porta estreita, se eu sei quem é o caminho, qual é o caminho, logo eu preciso, a nossa segunda aplicação é que eu preciso ajudar os outros a encontrar a porta, né? O texto, inclusive, diz que poucos há que a encontrem, então eu preciso ajudar que outras pessoas encontrem essa porta. E o primeiro ponto aqui é que a porta é estreita e ela precisa ser anunciada. Eu preciso anunciar que existe um outro caminho, diferente do caminho que as pessoas vivem, diferente da maneira como elas vivem. Existe um outro caminho e um caminho que conduz à vida. E ela está caminhando no caminho que conduz à perdição. Então, eu preciso anunciar esse caminho, né? Romanos, no capítulo 10, o verso 14, diz: como crerão naquele de quem não ouviram? Como que as pessoas vão crer em Jesus Cristo se elas nunca ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Nós precisamos anunciar tão grande salvação. Nós precisamos anunciar a porta estreita, o caminho apertado, para que as pessoas saiam da porta larga, saiam do caminho espaçoso e adentrem, né, o caminho da salvação, da eternidade. Um segundo ponto aqui é que o evangelho, muitas vezes quando nós estamos numa direção e chegamos a um ponto ali, um ponto de mudança ou de sequência no mesmo percurso ou de mudança para um outro destino, nós temos uma placa, né? E aqui o segundo ponto é que o evangelho é a placa que aponta para a porta. O que aponta para a porta? A boa notícia. Jesus, né? O evangelho, ele aponta para a porta, né, que conduz o homem à eternidade. Mateus, no capítulo 28, mais precisamente o verso 19 e 20, diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Então vão e anunciem, né, a boa notícia, né? Mudem de direção, porque vocês vão seguir para o caminho, para a eternidade e não para a condenação eterna. Então, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, né? Então, anuncie tão grande salvação. E o nosso terceiro ponto aqui, ainda dentro da nossa segunda aplicação, é que evangelizar é um ato de amor e urgência, porque muitas pessoas hoje estão caminhando para a eternidade sem Deus, né? Então exige essa urgência, como também é um ato de amor, né? O amor maior foi de Cristo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja tão grande amor de dar o seu próprio Filho para morrer por pecadores de todos os lugares do mundo, né? Para morrer pela humanidade, né? Aqueles que vão crer nele, né? Em 2 Coríntios,
no capítulo 5 e versículo 20, diz assim: somos embaixadores de Cristo. Então, como embaixadores de Cristo, né, e expressando esse ato, né, de amor, nós precisamos levar com urgência o evangelho a todas as criaturas. Não o evangelho falsificado, não o evangelho que agrada à humanidade, não o evangelho com o intuito de extrair daqueles que vêm, né, até Cristo, extrair algum benefício, alguma coisa deles, mas o evangelho da cruz, né? Jesus, ele veio para morrer pelos nossos pecados, né, e nos conduzir à eternidade, né? Pela graça sois salvo, né, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus está concedendo então, né, e concedeu através de seu Filho, como eu citei, né? Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, né? No caso, não se percam, mas tenham a vida eterna, sejam conduzidos à vida, eterna. E aí a gente conclui então o nosso segundo tópico, então, né? Já tínhamos finalizado o primeiro tópico, agora o segundo tópico. No terceiro tópico a gente vai refletir sobre tudo isso, que será a urgência da escolha, né? Não há caminho neutro. Então nós vamos refletir sobre isso, sobre esses dois caminhos, e aí a gente finaliza o nosso estudo sobre os dois caminhos, Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. É isso, até a continuação.